Olá, boa noite, né? Retomando aqui as nossas aulas de matemática, sobre aí de notícias que agora, próxima semana, retornaremos à aula presencial, né? Então, provavelmente, esta aqui será a última aula online com vocês. Mas, vamos corrigir a atividade da última aula e deixar aqui só mais duas questõezinhas, né? Caso seja necessário, a gente corrige na sala de aula quando retornarmos, beleza? Então, estamos aqui na aula de matemática, né? A gente está vendo aqui números reais, estamos na terceira aula de números reais. E, claro, vamos à correção. O que ficou para casa, né? Que eu falei na última aula foi transformar frações em decimais, deixei os exemplos, e também transformar decimal em fração, ok? Então, na primeira questão, você percebe aqui que todos os denominadores são potências de base 10, né? Ó, 10, 100 e aqui no item E e F, 1000, ou seja, 10 elevado a 1, 10 ao quadrado, 10 elevado a 3, ou seja, potência de base 10. Quando for frações chamadas decimais, né? Frações decimais, essa que tem no seu denominador as potências de base 10, é fácil transformar em número decimal. Só você verificar, se você for fazer a divisão, né? A regra é dividir. Se eu dividir o número 27 para 10, fazendo a divisão, vai dar 2,7. Né? Então, não é necessário dividir. É só você pegar a vírgula que está aqui, né? Na parte à direita aí do 7 e levar uma casa decimal à esquerda. Tá aqui, ó. O item A, a resposta é 2,7. O item B, a resposta é a vírgula aqui, ó, 2,0. Vai deixar duas casas à direita da vírgula. Vai ficar 3,72. E assim sucessivamente, tá bom? Nesse caso aqui do item D, como não tem, vou pegar isso como exemplo, né? Aqui as outras é fácil. 2,0, põe uma vírgulazinha aqui. 3,0, põe a vírgula aqui, ó. Deixa 3 casas à direita. E esse aqui fica entre o 8 e o 4. No caso do item D, que não posso colocar, né, a vírgula, que não vai ter número, você vai completar com zero, como se tivesse um montão de zero aqui, ó. Tá bom? Se tivesse zero, você conta duas casas decimais à esquerda e põe a vírgula. Então, 2 centésimos equivale a 0,02. Então, a primeira questão bem fácil, né? Não tem dor de cabeça. Na segunda questão, as frações têm denominador, com exceção do item H, né? Tem denominador diferente de 10, então você faz a divisão. Tá aqui, ó, 10 dividido para 4. Quero transformar a fração 10 quartos em um número decimal. Então divide aí 10 para 4. Já vou deixar aqui todas as respostas da questão. 10 dividido para 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Subtraindo, já deixei o sinal de menos. Subtraindo vai dar 2. Aí você baixou o número, né? Subtrair aqui o 2. Se acrescenta 0 e vírgula no quociente. Né? 20 dividido para 4. Né? Agora, né? Depois de colocar a vírgula aqui. 20 dividido para 4 vai dar 5. 5 vezes 4 dá 20. Subtraindo vai dar 0. Ou seja, 10 quartos, ou 10 dividido para 4, é 2,5. Peguei aqui um outro exemplo, peguei aqui 8 terços, item G, ó, peguei o item G para explicar. É importante porque na matemática, quando eu dividir, principalmente frações pequenas, se no denominador, no caso aqui, tiver uma potência de 2 apenas, ou aqui tiver 5, potência só de 5, aqui ó, potência de 5, ou seja, tem um 5 aqui, aqui o 4 é só potência de 2, aqui o 10 é 5 vezes 2 dá 10, ou seja, se eu pegar no denominador que tenha a potência do 2 e do 5, ou o aglutinado dela, o produto delas entre si, sempre que eu dividir vai dar um decimal finito. Interessante, né? Então, se tiver 2 ou 5 no denominador, frações menores. Ou as potências, no caso 8. 8 é potência de 2, né? Ou 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Se eu tiver o produto delas, ou só produto de cada uma dessas potências, na hora que eu dividir,
vai dar aí um decimal finito. Mas se tiver um produto que tenha 3, né, ó, 3 vezes 2 dá 6, né? Tem um 3 aqui, se eu decompor 6. Ou qualquer divisão por 3, todo zero, né? Que tiver um 3 aqui, no caso do 6, é igual a 3 vezes 2. Então 6 está no denominador. Se tiver o 3, se tiver o 7, né? Estou falando de números primos. Toda vez que eu dividir, vai dar um decimal finito e periódico. A conhecida dízima periódica. O exemplo que eu peguei aqui, poderia pegar o item D, peguei o G. Dividi 8 para 3. Quando eu dividir, né, no caso aqui, o 3 sendo aqui o divisor, se fosse o 6, né, também, já que 3 vezes 2 dá 6, se fosse o 9, o 12, né, tem um 3 aí, no caso, se eu multiplicar qualquer número por 3, vai dar esse número, ou seja, na decomposição do número vai ter o 3, quando eu dividir, vai dar uma dízima periódica, tá bom? Dividiu 8 para 3, deu 2. 2 vezes 3 vai dar 6, já subtrai, vai dar 2. Beleza? Acrescento 0 e vírgula no quociente. 20 dividido para 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Subtrai, vai dar 2. E vai se repetir, né? Sempre vai dar o 6. 6 vezes 3, 18. Para 20, 20 de novo. Vai sempre sobrar aqui 2. Sucessivamente, claro que aqui vai dar uma dízima periódica, que é essa repetência de 6. Esse número ainda é um número racional, né? Dentro dos números reais já expliquei lá naquele desenho, né? É um número racional e eu posso pegar essa dízima periódica e transformar em uma fração. Próximas aulas que a gente for fazer fração geratriz, pode ser até em sala, eu vou explicar parte dessa mudança, tá bom? Então, repetindo, todo denominador de qualquer fração, se for potência de 2, que é potência, professor? É o resultado da multiplicação do 2 por ele mesmo. Tantas vezes você imaginar 2 vezes 2, 4, se tiver base 4, né? Base não, denominador 4, aí vezes 2 dá 8, denominador 8, também se dividir dá decimal finito, ou seja, todas as potências de base 2 e todas as potências de base 5, 5, 25, 125, se for dividir, vai dar um número decimal finito. Por isso que quando eu divido por 10, o 10 é um número que é o produto de 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Todos os números que são potência de base 10, 10, 100, 1000, quando eu vou fazer a decomposição dos fatores primos, só vai ter números 2 e 5. Não vai ter outro número primo. Então, sempre que eu dividir, vai dar decimal finito. No mínimo, né? Decimal finito até um número exato, dependendo da situação. Quando eu dividir por 6, por 3, por 9, né? Por 7, por 11, por 12, esses números que são ou primos, ou sua composição tem um 3, né? Ou tem um número primo diferente do 2 e do 5, vão dar sempre uma dízima periódica. Beleza? E agora vamos à questão número 3, que é transformar decimal em fração. Já tem aqui as respostas. Para transformar decimal em fração, vai fazer o seguinte, 0,4. 0,4 tem uma casa decimal à direita da vírgula. Você vai pegar e fazer uma fração que tenha no denominador um número, potência de base 10, né? Igual ao número que tem aqui, à esquerda, à direita da vírgula. Como só tem um número, né, vírgula 4, então vai ficar 4 sobre 10. Claro que aqui precisa simplificar para chegar a esse valor aqui, ó, 2 quintos. Então você divide por 2, divide aqui por 2 o 4 e o 10. Eu vou encontrar o quê? 4 dividido para 2 vai dar 2, 10 dividido para 2 vai dar 5. Fração irredutível, logo eu tenho aqui 2 quintos. E se eu dividir 2 para 5, eu vou encontrar 0,4. Peguei mais um item, o item B, 0,25, para comparar, né? 0,25, eu tenho duas casas decimais à direita da vírgula, vai ficar 25 sobre 100. 25 sobre 100 é uma fração redutível, que eu posso primeiro aqui dividir por 5, o 25 e o 100, ambos dá para dividir por 5. 25 para 5 vai dar 5 e 20 dividido para, desculpa,
100 dividido para 5 vai dar 20. E novamente eu posso dividir para 5. 5 para 5 vai dar 1. E 20 dividido para 5 vai dar 4. Ou seja, 1/4 equivale a 0,25. Tá bom? E ainda coloquei o item G, que tem um montão de zero. 0,008. Tem 3 casas decimais, ou seja, vai ser o 8. E embaixo vai ser 1000. 3 casas decimais, uma potência de base 10 elevada a 3, né? Ou seja, vai ser o 1000. Dividido por 2, o 8 e o 1000, dá para dividir, dá 4.500. Dividindo por 2, o 4 e o 500, vai dar 4.250. Ainda dá para dividir por 2 o 2 e o 250 vai dar 1 sobre 125. E aí tem todas as respostas de transformar decimal em fração. Ok? Confira e tira a dúvida aí, caso você tenha errado. Na questão número 4 e questão número 5, eu coloquei as operações com decimais, só decimais. E a regrinha aqui é o seguinte, é só você colocar vírgula abaixo de vírgula. Se o número for inteiro, no caso desse item aqui, vocês consideram esses itens aqui, tá bom? A vírgula vai estar aqui, ó, logo depois do 2, logo depois do número inteiro. O item F também, ó, a vírgula vai estar aqui, tá bom? E complete com zero, caso você queira na subtração, para igualar as casas decimais. No caso aqui do item F, ó, seria 23, a vírgula não aparece, você acrescenta, menos 12, como é vírgula abaixo de vírgula, a vírgula fica aqui, 12 a vírgula iria aqui, né? E tem o 62 aqui, centésimo. Vai lá em cima, não tem nada, professor, você acrescenta zero. Complete com zero, fica até melhor de fazer a subtração. Procure fazer o cálculo sem usar a calculadora para você aprender melhor, tá bom? Então todas as operações são adição ou subtração e a regrinha é essa, vírgula abaixo de vírgula, e se o número for inteiro, a vírgula fica logo depois do número, ok? Então, boa aula, bons estudos, qualquer dúvida é só pedir aí a nossa ajuda, beleza? Até breve.